Então, Noemi fala, olha, vão embora porque eu não quero que vocês sofram comigo. Aí ela diz, olha, eu estou muito triste com Deus, porque Deus tem pesado a mão sobre a minha vida. Então, Noemi, ela atribui toda a sua perda, tanto financeira, como a perda do marido, como a perda dos filhos, ela atribui a Deus. E quando a pessoa chega a esse ponto de atribuir os seus problemas a Deus, então é porque ela não tem mais esperança. É porque ela já desistiu mesmo. Então, Noemi, ela é clara e diz, olha, Deus me abandonou. Deus pesou a mão sobre mim. Deus me tirou tudo que eu tinha. E o que mais você encontra, uma pessoa, ela colocou numa postagem, num vídeo que eu coloquei, e ele diz assim, ele falou, olha, esse Deus onipresente, onipotente que você fala, é mentiroso, porque ele nunca me socorreu. Na hora que eu mais precisei, ele não me ajudava, e não me ajudou, por isso ele não existe. Quando a pessoa chega a esse ponto, é porque ela está no fundo do poço. E Noemi estava assim. Talvez você está assim. Você atribui o teu fracasso, a tua derrota, a tua doença, a tua miséria a Deus. Mas o que você tem feito para Ele? O que você tem feito para agradar esse Deus? Ou nós servimos a Deus só nos tempos bons, nos tempos de alegria, de prosperidade? Então Noemi agora, ela diz para as noras, olha, vão para casa, vão embora, porque vocês não têm que ficar presenciando o sofrimento que Deus colocou em mim. Vocês não podem ficar comigo porque Deus pesou a mão sobre mim. Muitas pessoas estão assim. Muitas pessoas agora estão no leito, no fundo de poço, e vão morrer, vão perder a vida. Além de perder a vida, vão perder a salvação, porque elas estão atribuindo essa derrota, esse fracasso. E veja que Noemi perde tanto a visão que ela não consegue ver que Deus colocou 2 noras para ela, para cuidar, para zelar. Em meio à perda, ela continuava tendo uma família, mesmo não tendo mais seu marido nem seus filhos, mas as suas noras era como filha, cuidava dela. Mas a pessoa quando está cega na fé, quando está desesperada, ela, ainda que haja coisas boas na vida, ela não consegue ver. Se você observar, a tua vida tem muitas coisas boas acontecendo, mas só que você dá importância a coisas maiores, e você não consegue tirar proveito das bênçãos, das maravilhas. Por exemplo, a sua vida. Você ainda está vivo, você ainda respira, você ainda tem condições de sair dessa situação, colocando a sua fé em prática. Porém, vive reclamando, murmurando, vive achando que você é a última bolacha do pacotinho. Você acha que está sozinha, está desesperado, quando na verdade você poderia tirar proveito de tudo isso. Pois é isso que o homem de Deus e a mulher de Deus faz. Que é um exemplo. José, em todas as suas tribulações, ele tirou proveito. Jacó, em todas as suas tribulações, ele tirou proveito. O problema é a pessoa se afastar de Deus. Noemi começa a trazer problemas quando ela sai de Belém. O mesmo problema que Abraão teve. Quando Abraão passa por uma seca, por uma miséria, por uma crise muito grande, Abraão também pega seu povo e vai para o Egito. Lá no Egito ele mente, ele é obrigado a mentir. Mas aquela mentira traz para ele um problema muito grande. Ele foi humilhado. De repente, Abraão traz do povo Egito, traz uma egípcia, que é Agar, que causa mais problema para ele. Quer dizer, já tinha problema, agora ele foi lá para o Egito e trouxe mais problemas. É o que acontece muitas vezes quando você se afasta de Deus. Você volta para a presença de Deus cheio de problemas. Está com lutas, tem adversidades. Permaneça firme na presença de Deus. Permaneça firme. Mas agora, Noemi, ela está atribuindo todo o seu sofrimento a Deus. Toda a sua desgraça, toda a sua tristeza a Deus. Como muitas pessoas fazem isso. As pessoas, se alguém morre, ela atribui, Deus matou, Deus fez isso.
Sabe, tem pessoas, eu não vou na igreja porque o meu familiar estava doente, e eu orei, eu busquei, e mesmo assim ele morreu. Deus tirou de mim. Isso não é certo, isso é injusto. Sabe? Então a pessoa, ela atribui a lei que nós estamos vivendo aqui embaixo a Deus. Presta atenção. O mesmo sol que nasce para o justo, nasce para o injusto. De novo, o pau que dá em Chico, dá em Francisco. Você tem saúde hoje, amanhã pode ser apanhado com um problema. Aí você vai atribuir a Deus. E aquelas pessoas que não servem a Deus? E aquelas pessoas que não confiam em Deus? Como que elas vão atribuir a quem então? Então, o problema não é a situação que você está passando, a miséria, ou a doença, ou o problema no casamento. O problema é, no meio dessa adversidade, se você conseguir olhar de cima, tirar um panorâmico de toda a situação, você vai ver que existem pontos bons ainda.